Oi, oi, boa tarde, gente. Bem-vindos ao nosso almoço com ergonomia de hoje. Sim, meio-dia estamos aqui para falar do assunto quente do momento. E hoje, além de ter um bate-papo aqui com vocês sobre a área, a gente vai conhecer o nosso querido Rodrigo Leite, meu aluno, que a gente já vai bater um papo com ele. Ele que entrou na formação, aplicou o que precisava aplicar, aplicou estratégias que ele mesmo descobriu que funcionavam na região dele e hoje ele já ultrapassou mais de R$ 500 mil de faturamento com ergonomia em menos de um ano e meio. E hoje a gente vai conhecer ele, vai falar sobre a profissão, sobre a área, vocês vão poder tirar dúvidas com eles, mas antes de chamar ele aqui ao vivo, eu tenho alguns recadinhos para você que ainda não entrou na formação de consultores em ergonomia. Primeiro recado é que ontem aconteceram algumas surpresas e algumas revelações, e duas delas eu vou falar aqui na live, tá? Eu vou revelar primeiro a nova forma de pagamento que foi liberada a pedido de vocês, que foi o boleto parcelado. Inclusive, quando o Rodrigo entrou no curso, eu estava vendo aqui, depois a gente vai falar sobre isso, o Rodrigo entrou no formato de boleto parcelado também. Então, ó, aproveitem a oportunidade, gente, para quem não trabalha com cartão ou não gosta de usar cartão. E então, se você não trabalha com cartão de crédito, ou não tinha limite, ou não gosta, não usa, foi liberado matrícula no boleto parcelado, tá? Para você entrar. Então, não tem mais desculpa agora. A gente abriu para fechar as últimas vagas do curso. O link tá ali nos comentários. Recados dados, queridos. Vamos chamar o nosso convidado especial para conversar com a gente aqui hoje. Vou chamar o Rodrigo. Desejem boas-vindas aqui para ele. Oi, Rodrigo, tudo bom? E aí, Débora? Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Tudo jóia. Obrigada por aceitar o meu convite mais uma vez. Acho que é a nossa terceira live juntos, acredito. Eu acho que já é a terceira mesmo. Terceiro. E acho que teve uma aula também, né? Que você entrou A fechado gente de fez alunos. uma participação em alguma turma, é, mais live mesmo, acho que é a terceira, se não me falha a memória. Muito bom. Rodrigo, eu já te conheço muito bem, mas o pessoal que está aqui novo ainda não, então se apresenta para o pessoal de onde você está falando, sua formação. Bom, gente, eu me considero um ex-profissional frustrado, né? E falo ex porque depois que realmente eu tive, né, a participação aí na formação da Débora, tive os conhecimentos, enfim, consegui aprofundar na metodologia dela, eu consegui, vamos dizer assim, dar um salto na minha carreira muito grande, porque eu sou do interior de Minas Gerais, né? Minha cidade chama Viçosa, não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade pequena, né? Aqui tem por volta de 90 mil habitantes, né? E é uma região que não tem tanta questão de indústria, tanta, vamos dizer assim, empresas grandes, né, para a gente poder atuar, mas eu já vi essa oportunidade aqui porque eu já tinha contato com a área há algum tempo e eu percebi essa oportunidade tanto de pequenas empresas quanto das empresas medianas que tem aqui na minha cidade com relação à ergonomia. E aí, dentro né, de todas as formações que eu fiz, a única que me deu segurança realmente para atuar, para desenvolver o meu trabalho, tanto em termos de resultado, quanto em termos de venda, né, do meu trabalho também, de abordagem de empresas, parcerias, enfim, foi depois que eu fiz a formação com a Débora, e ela citou aí a questão do boleto parcelado. Gente, quando eu entrei, eu estava assim, totalmente enrolado na profissão. Vamos dizer assim, uma profissão que eu via que tinha uma demanda muito grande, mas eu não sabia o que eu fazia, qual metodologia eu utilizava, enfim, já atuava na área, vamos dizer assim, bem devagar, vamos dizer assim, na minha região aqui, bem do jeito que eu achava que deveria ser feito, que depois eu vi que eu fazia muita coisa errada, mas eu não tinha resultado. Então, a forma que eu consegui de entrar na formação foi realmente através do boleto parcelado,
E isso deu um salto realmente muito grande, tanto que depois desse tempo as coisas foram fluindo, parcerias acontecendo, as vendas dos produtos, dos serviços, enfim, cresceram demais e hoje a gente já consegue aí ficar mais, vamos dizer assim, reconhecido na região, consigo trabalhar que hoje eu não preciso nem vender o meu trabalho, eu já tenho os meus parceiros que vendem o meu trabalho por mim, então ficou muito mais tranquilo. Até hoje eu estou falando aqui do carro, até comentei com a Débora que eu estava numa empresa que eu tive uma apresentação de resultados agora, e essa apresentação de resultados só tive segurança de mostrar o que a gente desenvolveu na empresa, porque realmente os resultados foram positivos. E aí isso faz o seu serviço de ergonomia ser essencial dentro da empresa. Né? Você não precisa mais vender um documento. Eu não vendo documentos de ergonomia mais, né? Avaliações ergonômicas. Eu vendo uma solução para a empresa. E dentro das soluções, que é tirar a empresa de um ponto A e ir até um ponto B com resultados positivos, entra sim uma avaliação ergonômica, mas entra muito mais do que isso. Até me dá uma previsibilidade, até a Débora me perguntou esses dias se eu tinha alterado o faturamento, e o faturamento ele altera todos os meses, porque só de recorrência que eu tenho nas empresas, que a gente faz gestão, tem programas de saúde e bem-estar, de acordo com o que é detectado dentro da avaliação que a gente inicialmente oferece para a empresa, esse produto depois ele vira recorrente, né? Então, tem empresas aí que com certeza para sempre eu vou atuar, porque se não tiver esse controle desse risco ergonômico dentro da empresa, simplesmente várias funções dessa empresa nem poderiam estar funcionando, porque o nível de classificação do risco antes estava tão grande que dentro da matriz que a gente utiliza aqui de classificação do risco, impossibilitaria a linha de produção, por exemplo, de continuar funcionando. Então, a gente se torna essencial dentro da empresa. E aí, você apresentando os resultados consistentes, com metodologia consistente, comprovada, seu trabalho é simplesmente executar, apresentar, e isso aí a gente se torna, vamos dizer assim, essencial dentro tanto de cultura quanto de funcionamento também da empresa. Então, fui crescendo aos poucos, fui desenvolvendo meu trabalho nessa cidade aqui. A gente já pega hoje cidades vizinhas também, com parcerias, com vendas, enfim. E aí o trabalho está só crescendo a cada dia. Já tenho colaboradores comigo que trabalham. Então, a ideia é crescer cada vez mais, ainda mais agora com essa questão de riscos psicossociais, essa nova demanda, esse novo olhar, que sempre existiram riscos psicossociais, né? Por exemplo, mas agora o olhar está muito em cima porque está em crescimento. Realmente, os afastamentos, os índices estão cada vez maiores de saúde mental, estão, né, piorando muito. Então, a gente tem a nossa necessidade dentro da empresa, tanto para avaliar quanto para propor soluções de melhoria dentro dos vários aspectos necessários aí que a ergonomia compete. Tava mutado aqui. Que show, Rodrigo. Que apresentação. Foi uma aula aqui, porque o iniciante, às vezes, ele entra muito focado. Meu Deus, eu preciso aprender a fazer um laudo bem feito, um documento bem feito. E sim, eu vejo que é o primeiro passo. Mas para o crescimento exponencial que você teve, que é um outro nível de atuação já, mesmo em pouco tempo, é essa atuação que é necessária. É uma evolução, né? A gente começa, não, preciso aprender a fazer laudo, preciso aprender a fazer documento para não errar, para fazer o certo. E o natural disso, a evolução natural, é focar em resultados, sabe? Demonstrar o antes e depois para as empresas, para você ter esses contratos mensais e se tornar indispensável. A mesma coisa assim, existe uma empresa sem RH? Não tem como uma empresa, né, a partir de um número mínimo ali de funcionários. Existe uma empresa que rode bem sem contabilidade? Impossível, indispensável. Existe uma empresa que funcione sem um setor de jurídico? Impossível, indispensável. Então, com esse foco, com esse olhar, nós nos tornamos indispensáveis também, assim como qualquer outro setor, né, que tem essa relevância, porque a gente consegue impactar positivamente, melhorar e demonstrar os resultados a partir da ergonomia. E hoje você vira um gestor, né? E é legal, Débora, porque assim, no começo eu pensava assim, em vender documento, né? Ah, eu preciso fazer laudo, vou vender, se eu atender tantas empresas, eu consigo fazer tantos documentos, eu preciso de tanto tempo, eu contava por tempo. Deixa eu ver se realmente isso aqui vai dar para crescer. Então, ó, eu preciso de
tantos minutos para avaliar uma função, a empresa tem tantas funções, eu preciso de tantas empresas para eu ganhar X no mês. Ok. Esse era o que eu pensava. Só que aí, beleza, no começo, isso é excelente, porque te dá um salto de faturamento. Só para vocês terem ideia, é, depois que eu formei, eu sou formado em educação física, né? Eu atuei inicialmente em uma academia. Nada contra quem trabalha em academia, enfim, todo tipo de profissão é muito legal. Só que eu trabalhava igual um escravo, né? E eu trabalhava, sei lá, quase 60 horas por semana para eu conseguir ter o mínimo. Porque realmente o profissional de educação física que trabalha fazendo o que todo mundo faz hoje, e isso serve para todas as profissões, né? Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ganhar o que a média ganha. E aí, se você jogar no Google aí, média do profissional de educação física hoje é R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 por mês não conseguiria bancar o estilo de vida que eu gostaria de ter. Igual tem filhos pequenos agora, até um dos motivos da gente estar fazendo a live agora nesse horário é por causa disso, que eu não consigo fazer à noite. Mas eu falei, caramba, eu não consigo manter a minha família com isso, né? Então eu pensei, então eu preciso desenvolver o meu trabalho de forma diferente. E lá na graduação eu lembro que tinha um professor que ele era um professor da disciplina de ergonomia. Mas sabe uma disciplina que fica ali como optativa porque as pessoas pouco conheciam e há muito tempo atrás, e eu percebia que esse professor era o que tinha o melhor carro do estacionamento da universidade, é a Universidade Federal e tal. E eu falei, caramba, esse cara ganha dinheiro. E aí eu descobri que ele atendia várias empresas no Brasil. Ele era uma das referências, vamos dizer assim, em ergonomia. E falei, cara, cara ganha dinheiro. Mas ficou por isso mesmo, porque era muito fechado. Quem sabia alguma coisa de ergonomia não divulgava, porque você não queria abrir mercado para as outras pessoas. É um trabalho que dá dinheiro, gente. Dá dinheiro. Entendeu? Se você fizer dinheiro direito, dá dinheiro. Mas até então as pessoas não divulgavam. E aí ficou por isso mesmo. Eu comecei a trabalhar e tudo mais. Só que aí eu percebi essa oportunidade. Falei, eu posso tentar atuar em uma empresa. Aí comecei trabalhando com ginástica laboral em uma empresa aqui da minha cidade e tal. Tudo mal feito, mal estruturado. Eu achava que, enfim, da minha área, né? Ginástica laboral era só fazer um alongamento, enfim, não tinha resultados. E fui, com o tempo, fazendo vários outros serviços, porque isso também não conseguia manter o que eu gostaria de ganhar. Mas lá atrás eu já tinha tomado uma decisão que seria: eu vou fazer o que for necessário para eu poder entender essa área aqui, porque na minha região aqui não tinha ninguém atuando com isso. E até agora tem pouquíssima gente também. Tem algumas pessoas que atuam com ergonomia aqui na minha região? Tem. Mas todos eles são ruins. E o legal é isso. A, a, os profissionais que têm hoje ergonomia são, a maioria são pessoas engessadas. Eu posso falar isso aqui porque aqui a Débora está abrindo a cabeça de vocês. Mas são pessoas que simplesmente vendem documento. A ergonomia hoje é essa. Basicamente eu preciso chama de laudo ergonômico, preciso de uma avaliação ergonômica para cumprir isso, cumprir aquilo. Quem tem uma visão um pouco mais aberta do mercado vai entender que, pô, nesse meio tempo, eu consegui entender aqui a minha região e detectei as demandas que eu tenho. Identifiquei os profissionais que atuam aqui com segurança do trabalho, medicina do trabalho, fisioterapia do trabalho, e vi que são poucos profissionais pelo volume de empresas. E aí eu precisava entender melhor como que eu iria abordar essa empresa, vender o meu trabalho, oferecer qualidade, porque aqui no nosso trabalho na Ergofit, a prioridade é entregue sempre mais do que você prometeu. Todos os meus profissionais, a obrigação deles, pisou dentro de uma empresa, entrega mais do que você prometeu. Então, se você, o lema nosso aqui, a nossa cultura é, se você sair de uma empresa e algum colaborador, algum gestor se sentir pior do que quando antes de te encontrar, você não cumpriu com o seu combinado, com o seu papel, que é melhorar a empresa e a vida das pessoas pelo menos um pouquinho todo dia. E aí, a partir disso, a gente criou a nossa estratégia, que, né, a gente trabalha hoje com parcerias, com vendas junto com parceiros, tanto profissionais da área, quanto daqui, vamos dizer, de segurança do trabalho, medicina do trabalho. Abordei todos eles presencialmente, fechamos parceria com todos eles. A venda nossa hoje, ela é feita também por parcerias com Câmara de Agentes Lojistas, órgãos representativos de classe, enfim, todos eles conhecem o nosso trabalho. Porque a gente abordou onde
estão os empresários. Só que eu não vendo, ó, gente, estou aqui oferecendo um documento de avaliação de risco. Beleza. Isso entra dentro de uma das possibilidades. Só que antes da gente vender qualquer coisa para qualquer empresa, o nosso objetivo é personalizar o que a gente vende. Então, o que a gente faz? É uma abordagem personalizada. Eu vou até a empresa, ou a gente entende a demanda da empresa, e é passado para nós todo aquele overview da empresa ali, do que já é feito, do que não foi feito, do que tem atualizado, do que não tem atualizado. E aí sim a gente entrega uma solução, porque o empresário ele está com problema. Qual empresário não tem problema hoje para resolver? É funcionário que falta, é funcionário reclamando, é funcionário sentindo dor, é posto de trabalho que não produz o tanto que poderia produzir. Enfim, é o dinheiro do empresário indo para o ralo. Ainda mais no Brasil, né, gente? O Brasil hoje é feito para sugar empresários. A verdade é essa. Né? Doa a quem doer. Se você pegar qualquer estatística aí, é tudo contra empresário. Né? Independente do governo, inclusive. É tudo contra. Então é tanto imposto, é tanta coisa, é tudo para realmente sugar. Então, quando você chega, empacota um conhecimento que a Débora entrega, por exemplo, e você entrega não venda de documento. Eu te entrego sim uma adequação à legislação, mas eu vou te entregar mais. Eu vou melhorar sua produtividade, eu vou zerar seu afastamento, eu vou organizar a questão da sua linha de produção de uma forma que seus colaboradores não vão sentir dor mais e vão te entregar 3 a 5% de produção a mais por dia. Gente, isso muda a empresa. E quando eu prometo uma coisa dessa, é porque eu sei que dá para chegar lá, porque eu entendi o que eles estão passando de problema. E aí, a partir dessa, desse diagnóstico que a gente faz, eu vendo uma solução. Então, tem empresa que a gente entrega documento ergonômico, mas eu entrego blitz postural, treinamento de ergonomia, enfim, ginástica laboral. Tem outras empresas que a gente faz, que eu entrego, por exemplo, ginástica laboral online. Pra vocês terem ideia, tem empresa, eu sou do interior de Minas Gerais. Tem empresa do interior do Mato Grosso que a gente faz com eles. Todos os dias. Ao vivo. Então, assim, tem solução para todo mundo, mas a partir do momento que você sai, que você pega uma formação, que você tem um conhecimento para realmente, na hora de estar cara a cara com o empresário, você poder oferecer uma solução para ele, não só uma venda de documentos, aí sim eu tenho embasamento e segurança para realmente trazer minha equipe e falar, ó, pessoal, vamos lá executar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a gente cresce, a gente tem recorrência, essas empresas que a gente vende essas soluções pagam a gente mensalmente. A gente está num ambiente fechado aqui, só de recorrência que a gente tem com algumas empresas, até passei isso para a Débora, é R$ 21.000 por mês. Fixo, contratos em longuíssimo prazo, fora o que a gente traz de adicional todos os dias, venda de novos programas. E isso, já com esse valor, eu já consigo manter o básico da minha empresa, manter meus colaboradores, e o que vem além disso, que é realmente um volume grande, pelas parcerias que a gente tem, é só lucro. Então não tem área melhor para atuar hoje, né? Vamos dizer assim, porque você consegue ser valorizado, você vira referência. Toda hora chamam aqui para fazer uma palestra numa empresa. BH, São Paulo, vem para tal reunião de uma multinacional que vai vir em todas as unidades. A gente é chamado direto, direto, e tem que recusar, porque igual eu falei com vocês, minha prioridade hoje são meus filhos. Se for atrapalhar demais a minha rotina com eles, infelizmente eu vou ter que falar não. Então, a gente chega num ponto que você começa a priorizar as coisas que antes você fazia, a vida ia tomando aquele rumo assim que você fazia tudo para sobreviver no mês. Para passar mais um mês tentando não atrasar nenhum boleto. Para tentar realmente dormir pelo menos 5 a 6 horas por noite. Então, isso acaba, gente. Entendeu? Só que acaba quando você começa a trabalhar com inteligência. E a gente hoje não vende mais o tempo. A gente vende solução. Você vende projeto. E quando você vende projeto, vende solução, vende realmente solucionando a vida de algum empresário, por exemplo, que é a nossa área aqui, você consegue ter um valor agregado muito mais alto. Né? Aí você é valorizado pelo seu tempo, você trabalha menos. Então, só ganhos. Não tem, nessa área de ergonomia eu falo que você não tem como perder, não é só entrar que você ganha. Nossa, muito perfeito, Rodrigo, muito show. E o que você colocou de hoje a minha prioridade são meus filhos, são minha família, é uma mudança de chave muito grande, né? Porque quando você não tem dinheiro, não tem estabilidade financeira, não tem segurança e tranquilidade, você acaba abdicando de tudo, né?
esposa, casa, marido, filhos, porque tu tá naquela corrida de ratos absurda que não tem como você olhar para outra coisa. A partir do momento que você organiza a sua vida financeira, você começa a ter espaço mental com tranquilidade para priorizar o que é importante para você. Então, esse período de transição é decisivo, gente, porque com certeza quando o Rodrigo virou essa chave, provavelmente ele ainda foi uma loucura ali na transição, trabalhando muito, abdicando de algumas coisas para hoje ele poder ter essa tranquilidade. Por exemplo, o Rodrigo não faz live comigo à noite mais, né? Tem que ser de dia, porque a Fica prioridade bravo são. comigo não, Débora. Não fica bravo comigo não. Você é um exemplo para nós, para mim também, né? Para todo mundo que está aqui, porque hoje a prioridade dele é essa, que é a família, ficar em casa à noite, não ficar viajando mais. Mas alguns anos atrás, quando estava tudo apertado, não era assim, né, Rodrigo? Então, não é só sobre o dinheiro, Débora, que é você falou o sobre. negócio aí, até te cortando. Corrida dos Ratos, gente. Depois vocês jogam no YouTube. Joga esse nome aí, Corrida dos Ratos. Vocês vão ver o que é Corrida dos Ratos. Corrida dos Ratos é simplesmente a manada. Todo mundo fazendo tudo, todo mundo estressado, todo mundo simplesmente acordando tarde, comendo mal, trabalhando com mau humor, ganhando pouco, seu nível de ansiedade, cortisol durante o dia altíssimo, e você não consegue raciocinar que existe a oportunidade, por exemplo, dessa área ou de qualquer outra. Porque você está simplesmente com um cabresto aqui vivendo o que todo mundo faz. Acordo, trabalho, vou ali, pago um boletim aqui, vou ali, tento não atrasar. Meu Deus, acabou o dinheiro dia 15. O que eu vou fazer? Vou usar cheque especial, cartão de crédito, parcela isso. Eu não falei com vocês que eu entrei realmente no boleto parcelado aqui. Gente, é isso, a oportunidade que eu tive foi essa. Só que eu percebi que se eu fizesse diferente do que a galera faz, eu ia ter resultados diferentes. Então eu consegui ter esse discernimento e quando você simplesmente vira essa chavinha, você para de pensar em problema. Minha vida era pensar em problema. Ah, é porque tô dormindo pouco, tô cansado. Você começa a reclamar demais das coisas, só pensa em problema. Nossa, não tem dinheiro para isso. Cadê o dinheiro? Quando você vira essa chave, você simplesmente agora você pensa em solução. E eu pensei em solução de uma forma que, falei, ó, eu quero realmente ganhar um valor X que eu tenho de meta com a minha esposa e eu não quero viver pelo dinheiro. Eu quero usar o dinheiro para me dar segurança, para eu realmente trazer uma segurança financeira para minha família, para a gente poder ir no supermercado e não ficar olhando o preço de nada. Deu vontade de comer, você vai comer. Eu até comentei isso com a Débora, eu consegui esse ano, assim, eu não falo que eu consegui, porque eu tenho para mim que eu e minha esposa, a gente é meio que único. A decisão nossa é sempre junta. Mas ela esse ano não está trabalhando, porque ela quis tirar uma licença não remunerada de um ano para cuidar das crianças que estão muito novinhas. E a gente teve essa possibilidade de fazer isso. Ela tá por conta esse ano, um ano sabático que eles falam, para cuidar das crianças, para dar atenção para os nossos filhos, porque a gente não quer que os filhos sejam criados por avós. Tudo bem, tem um contato com avô e vó, e tá tudo bem quem hoje precisa fazer isso, né? Só que a gente, de forma tranquila, a gente tomou uma decisão que ela quis dar atenção para a família nesse momento. E quando eu estava lá atrás, passando aperto, falando de financeiro, eu não conseguiria jamais, porque eu precisava do salário dela para somar ali, mesmo assim não dava. Então, a gente precisou tomar essa decisão juntos, né? Conseguiu tomar essa decisão juntos a partir do momento que a chave da minha empresa aqui foi virada e a gente conseguiu é, ter mais tranquilidade também para as escolhas do dia a dia, para ter realmente uma pessoa trabalhando com a gente lá em casa o tempo inteiro para ajudar nas tarefas de casa, porque antes a gente não tinha nem opção de colocar uma faxineira, que diria um empregado doméstico. Não, não tinha, não sobrava. Então a gente consegue ter, isso não é luxo, você consegue ter mais tranquilidade no seu dia a dia, para você fazer melhores escolhas, e automaticamente a sua cabeça sai de uma ansiedade, de uma preocupação em sobreviver, você começa a pensar agora em projetos, começa a pensar em parcerias, começa a pensar em um monte de coisa que hoje a gente consegue fechar parcerias aí que eu não preciso vender meu trabalho mais. Então, o próprio profissional que já tem essas parcerias com a gente
já vende o nosso trabalho e depois a gente entrega o trabalho e fecha recorrências. Então a recorrência depois é prática, porque eu já diagnostiquei o que a empresa precisava, eu vou oferecer uma solução para ela e simplesmente a gente atende hoje aqui todos os supermercados da região. Todos, só para vocês terem ideia, né? E falando desse setor, né? Fora empresas menores, padarias, contabilidades, fundações, né? Agora, por exemplo, eu estou dentro da Universidade Federal aqui da minha cidade. A gente tem parceria com a Universidade Federal também. Os terceirizados dessa universidade também são clientes da gente. Então você vai pensando, fala, caramba, como é que eu não vendi para aquela empresa ainda? Como é que eu não atuei aqui? Então você vai pensando em um monte de projeto e tem hora que a cabeça da gente tem até dar uma desacelerada, porque você pensa em tanta solução que você não pensa mais em problema, você pensa em solução, que eu tenho que crescer aqui. Pra vocês terem ideia, o ramo aqui ele é tão bom que hoje eu tenho que tomar cuidado com o que eu ensino, assim, para algumas pessoas aqui de perto, que a Débora tá até me perguntando, Deu, Rodrigo, vamos fazer a live no Instagram? Eu falei, não posso, Débora, eu não posso contar essas coisas pro pessoal aqui não. Porque senão eu tô arrumando concorrente para mim. E recentemente eu já tive um problema com isso aqui. Que uma Uhum. pessoa muito próxima, eu ensinei tudo e a pessoa simplesmente depois agora vira concorrente, entendeu? Ai, ai, ai. Mas é um problema bom, porque se a pessoa tá te copiando é porque é sinal que as coisas estão fluindo bem, né? É, né? São problemas que a gente enfrenta que a gente até tem que agradecer, porque esses problemas são É bom melhores de do que crescimento, antes. é. Problema do crescimento é o melhor problema. E isso que você falou é muito verdade, porque existe uma frase que eu não entendia quando eu estava nos meus piores momentos financeiros, que foi ainda o maior período da minha vida, né? Agora, poucos anos pra cá que eu tô desfrutando muito mais. Que eu ouvi algumas pessoas falando assim: dinheiro faz dinheiro. Eu não consegui entender isso. Como que dinheiro faz dinheiro? E, claro, tem a explicação de que o dinheiro pode trabalhar para você, gerar juros e tal, mas para mim, a maior chave que virou foi o seguinte: quando eu comecei a ter estabilidade, liberdade financeira através da ergonomia, através da minha empresa, a minha cabeça ela ficou tão em paz, tão serena, tão tranquila, que abriu espaço para muitas ideias que me trouxeram muito mais dinheiro depois daquela primeira inicial. Então, é o que você está passando nesses últimos meses e que vai continuar, porque quanto mais você tem tranquilidade financeira, quanto mais clientes você fecha, mais você enxerga oportunidades, porque você não tem mais espaço para problema. Porque, de verdade, gente, a maioria dos problemas, se eles não são solucionados com dinheiro, eles são ajudados a serem solucionados através de aportes. Então, ai meu Deus, meu carro quebrou. Tá tudo bem, eu vou lá levar na mecânica, eu vou pagar o conserto, não tem crise. Ai meu Deus, quebrei um dente. Tá tudo bem, eu vou lá, eu vou pagar o meu dente novo, não tem crise. Ai meu Deus, vou precisar ficar uma semana sem trabalhar, tô doente. Tá tudo bem, o dinheiro tá entrando, eu tenho minha reserva de emergência, eu vou me recuperar essa semana. Então, e isso, quando a gente tá no aperto financeiro, tudo vira um caos. E não é porque aquilo está acontecendo, ai meu Deus, só eu tenho problemas no mundo, tudo acontece comigo. Não, tudo acontece com todo mundo. Só que quando você está no aperto financeiro, tudo é exagerado de ruim, porque a primeira coisa que você pensa é: como que eu vou pagar para arrumar isso aqui? E aí, quando você elimina isso, que é as dores basais, né, dos seres humanos, de não conseguir ter o mínimo de conforto, a gente começa a ter espaço mental para pensar em muitas outras coisas que vão nos trazer mais dinheiro. Então, quando eu virei essa chave também do dinheiro faz dinheiro, e aí eu vi você no carro procurando as empresas, nossa, como que eu não atendi aqui ainda? Como que eu não fechei com esse cliente ainda? É isso, gente. Depois que a gente ultrapassa essa fase inicial de organizar a vida financeira, tá pagando tudo, tá sobrando, tô em paz, só entra mais. E é aí que o Rodrigo hoje, se você quiser compartilhar, Rodrigo, eu fui verificar no e-mail do dia que você entrou no curso, deu 1 ano e 4 meses. Do dia que você entrou no curso até aqui. Quanto que você já faturou somente nesse 1 ano e 4 meses? Então, Débora, pelos nossos cálculos aí são 569 mil, né? Mas é aquele negócio, é mais do que isso, porque tem algumas.
avaliações que chegam pra gente aqui, porque é legal, gente, que eu tenho parceria com todo mundo da região aqui. E eles vão vendendo os trabalhos e vão passando para minhas demandas. A gente já tem planilhas, inclusive, sincronizadas e tal. É, até te passei, ó, chegou uma demanda. Hoje de manhã, eu tava olhando, até mandei pro Júlio que trabalha comigo aqui. Falei, ó, tem mais 18 pra gente fazer aqui, que aí eu já peguei. Não é aqui na minha cidade, é numa cidade vizinha. E aí, um deles é uma empresa que eu tenho, assim, como referência, que eu queria sempre atuar nessa empresa, mas até hoje, por falta de tempo, eu não tinha conseguido nem abordar eles lá. Mas é uma empresa, assim, gigante, gigante, que só o serviço dessa empresa, se eu não me engano, vão ser quase R$ 25.000. Uau. E é uma empresa que tem uma unidade no interior da Bahia. Que aí, com certeza, se a gente fizer aqui, vai fazer, porque já chegou para minha demanda, e olha que eu não vendi esse trabalho. Eu vou ter. Aí é uma empresa que, já pensando aqui na minha cabeça, já é uma empresa que é garantida eu ter recorrência, porque ela precisa ter recorrência depois de um programa de saúde e bem-estar, ações que a gente vai desenvolver mensalmente lá. A gente vai pegar essa unidade da Bahia também. E depois, quando eu estou inserido dentro de uma empresa, porque assim, é muito meu perfil também, eu já quero conhecer o dono da empresa. E eu vou conhecer ele e é rápido. Porque não é que eu sou entrão, não, tá, gente? Mas a gente vai tentando contatos lá dentro, rapidamente, com o tempo, você já vai entender que a fala que eu tenho com o gestor é diferente da fala que eu tenho com o colaborador do chão de fábrica. E quando eu estou na gestão da empresa, eu já consigo ter um feeling do que ele está passando lá embaixo, então o meu acesso para ele fica rápido. Porque eu já estou com uma ideia de outra coisa que eu quero elaborar com eles lá, para ser assim, modelo aqui na região, porque lá precisa, inclusive, assim, só para vocês entenderem, é um abatedouro, um frigorífico de suínos gigante aqui da região. Eu já atendo um numa cidade próxima aqui, mas esse dessa cidade é maior do que o outro, e que eu consegui implementar um negócio, uma solução lá que assim, nem na época que eu implementei nesse frigorífico que eu já atendo, é, que o pessoal do Sebrae não tinha conseguido solucionar, para vocês terem ideia, a gente conseguiu e virou modelo. Eu vou implementar nessa outra unidade e isso vai virar lá, assim, porque lá, essa nova agora, essa nova empresa, eu sei que lá eu tenho mais liberdade, vou ter mais liberdade de investimento, porque é uma empresa mais rica, vamos dizer assim. Mas enfim, então vocês percebem que assim, você vai tendo ideias e você vai crescendo aquilo ali. Então eu não sei nem te precisar mais quanto que eu já faturei, porque vai chegando as coisas pra gente aqui, a gente vai desenvolvendo e, enfim, as coisas vão crescendo. Mas a ideia que você até falou, ô Débora, conhecimento depois que você adquire é a única coisa que ninguém te toma nunca. Né? Eu tenho um plano com a minha esposa que é a gente quer morar na praia um dia. Recomendo. Não sei nem quando, mas nosso objetivo nós vamos morar na praia, para ter a qualidade de vida que o ambiente, né, na região litorânea proporciona. Mas enfim, se hoje eu largar isso tudo que eu tenho aqui, eu garanto para você que no máximo em 3, 6 meses eu estou ganhando mesmo tanto na outra, na cidade que eu for, porque eu já sei o caminho, é tudo muito mais fácil, é mais, é, assim, é difícil explicar, mas eu já pensando onde eu quero morar hoje, eu já sei, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, semana que vem eu vou fazer outra coisa. Um planejamento automático já entra na sua cabeça, porque a gente já vira meio que um gestor de projetos, né? E a Uhum. gestão de projetos, quando você esmiuça ele em várias partes, depois fica fácil replicar isso para qualquer empresa, personalizar para seja uma padaria com 3 funcionários ou essa grandona que eu vou atender agora com mais de 3.000 funcionários. Então, é só simplesmente adaptar. O que eu vou fazer aqui vai ser em proporções menores, lá talvez em proporções maiores, mas é a mesma coisa. Só que lá eu vou precisar de mais gente, eu vou precisar entender mais os processos, e aqui é mais básico. Mas o resultado é o mesmo. Então você pega a ergonomia, você vai solucionar problema do empresário, você vai solucionar problema do colaborador, que tem um estudo até legal da USP, que tem 70% hoje da população trabalhadora no Brasil sente alguma dor ou desconforto físico ou mental no trabalho. E aí você pega que 62% da população brasileira é sedentária, gente. Quem consegue trabalhar por longos períodos sentado ou em pé, sendo sedentário sem sentir algum desconforto? Não tem jeito, É. simplesmente. E aí você pega que o que mais afasta no Brasil hoje é hernia de disco, coluna.
E muita gente pensa que é o pessoal que pega peso, não é. A gente tem várias incidências nas empresas que eu atendo de históricos de hérnia de disco em pessoas que trabalham sentado. Aí você vai investigar, a pessoa é sedentária, a pessoa não se cuida. Então isso dá abertura para você diagnosticar esse problema dentro da empresa e propor soluções. A gente tem aqui grupo de caminhada de uma empresa X, empresa Y, que a empresa paga. E aí, beleza, eu não vou lá ministrar o treinamento, mas eu tenho um profissional que vai lá ministrar o treinamento para eles. Então você vai identificando um monte de solução e você não precisa ser formado em educação física, fisioterapia para vender isso não, gente. Simplesmente você vai contratar um profissional que ele vai. Tem empresa aqui, não sei se eu já contei isso em live, mas tem uma empresa aqui que tem o grupo da Zumba. Não tem Zumba, aquela dança? Aham. Vocês acham que eu sei dançar, gente? Não, Não essa sei eu quero dançar ver, nada. Rodrigo. Você Nada. dançar Não sei nem mexer o meu quadril para um lado e para o outro, só. Não sei, mas eu entendi a demanda, a empresa pagou, eu levei uma profissional capacitada, inclusive a melhor da região, para dar aula para esse pessoal. perfeito. E o dinheiro entra para nós. Eu pago a professora e tenho o lucro disso. Simples. Então, Sim. quando você pensa em soluções, você consegue replicar isso em qualquer cidade, qualquer estado, qualquer local. E aí o conhecimento que, né, eu adquiri da formação, e estou falando isso com segurança, porque senão é muito difícil a gente recomendar as coisas hoje em dia, né? Mas eu falo com segurança, com propriedade, vocês não precisam de nada além disso. Nada além disso. É simplesmente entrar na formação, entender a sua região e aplicar. É fácil, é simples. Só que você tem que sair da cadeira para fazer. É, é uma decisão, né, gente? Não, o Rodrigo já falou aqui na live. Se você continua fazendo as mesmíssimas coisas que você faz, qual é a chance de você ter um resultado diferente? Você tem que mudar, você tem que fazer coisas diferentes. E essa coisa diferente está batendo na porta de vocês há dias, né? E tem gente adiando, vai deixar o cavalo passar. E aí vai ver colegas que estão aqui na live daqui a poucos meses fazendo live comigo também, assim como o Rodrigo, compartilhando os resultados e a pessoa não tomou essa decisão de tirar a bunda da cadeira. Tem que plantar para colher, gente. Como que vocês querem colher sem ter plantado? Tem que fazer alguma coisa diferente. E vocês estão em um ambiente seguro para isso, validado, né? Com estratégia, com método, com não funciona só para mim, só para soluções ergonômicas. Funciona para milhares de pessoas profissionais e consultorias Brasil afora. A pergunta que fica é: você vai dar qual outra desculpa? Porque a gente fica ali, né, dando desculpa. Agora não dá por causa disso, agora não dá por causa disso, agora não dá por causa disso. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, não é? Rodrigo, eu tenho uma pergunta para te fazer bem técnica. No teu processo de fechamento dos. Você sempre fecha primeiro as avaliações e depois que já tem o resultado, vende uma gestão? Ou você inicialmente já oferece uma avaliação com gestão junto? Como que funciona esse teu Então, processo? ô Débora, varia, tá? Varia. Varia por quê? Porque eu já entendo o que essa empresa A é. consciência dela? Porque o que acontece? O nosso processo aqui, muitas vezes, o trabalho ele já vem oferecido pelos parceiros. Então, os parceiros, eles já sabem como que a gente trabalha, que o objetivo nosso não é só uma venda de documentos. Mas muitos parceiros vendem o documento porque eles precisam do resultado do meu documento para alimentar o PGR que eles fazem. Então, vamos Uhum. pensar. Tem um engenheiro, um exemplo, né? Um engenheiro de segurança que eu tenho parceria aqui, ele tem uma empresa de parte de segurança do trabalho. O ergonomista que oferece o serviço de ergonomia para os clientes deles, exclusivamente sou eu. Então, esse exclusivo vende mais o documento. Muitas vezes, o parceiro prefere que ele venda só o documento. Por quê? Na hora de apresentar o resultado, eu entrego para ele o documento, ele vai alimentar o PGR da empresa, mas eu vou lá no gestor da empresa apresentar o processo criado de ergonomia
para entender também o que, que eles têm de interesse de desenvolver com os colaboradores, e aí sim eu ofereço o meu programa. Esse é um caso. Tem um outro caso de uma empresa aqui do lado da minha cidade, que também tem parceria comigo. Eu sou responsável pela questão de ergonomia deles também, mas eles já preferem vender os pacotes. Então, aí eles já oferecem com a estrutura deles o meu pacote, e aí sim já vai tudo pronto para a empresa. E é legal que tem alguns pacotes que não tem recorrência mensal. É um pacote que é, por exemplo, a avaliação ergonômica completa da empresa, um dia de ergonomia, de orientação de postura para os colaboradores, com um treinamento de NR17, isso tudo feito em um dia só, e um quadro de exercícios que a gente fixa nos setores, com também personalizado para aquela empresa, de acordo com as demandas e tudo mais, e um treinamento desses exercícios que a gente oferece. Então, ou seja, é um dia de, eles chamam de dia D da ergonomia, por exemplo, que além do documento, tem um dia da ergonomia. Tem outros parceiros que vendem o meu pacote de ginástica laboral junto. Então varia. Só que eu, quando faço a minha venda, quando eu estou abordando a empresa, quando eu vou até a empresa, eu, antes de qualquer coisa, eu vendo o documento. Por quê? Na minha visão eles têm a necessidade inicial de saber, de ter um diagnóstico. E eu vou ter somente embasamento aprofundado sobre a questão deles quando eu for apresentar o resultado. Aí, na hora que eu vou apresentar a avaliação, que eu já entrego a avaliação, apresento o resultado, mas nessa é uma apresentação de venda, porque vai ter a hora igual do pitch aqui. de Essa venda. era a minha dúvida. É. Aí, nessa hora que eu apresentei o diagnóstico, simplesmente eu mostro para ele, ó, sua empresa tá horrível, tá cheio de problema aqui dentro. E aqui tá a minha solução. E aí eu faço essa transição para o meu pitch de vendas, que é parecido com o pitch de qualquer venda que você tem hoje em dia. Só que é mais um tons de conversa. Quando você tem no 1 a 1, fica bom porque eu consigo ouvir o empresário. E a partir de ter ouvido, né, o que, que ele tem, eu uso esse argumento a meu favor. Então eu já entro batendo em cima da dor dele, mostrando também o que, que tem de possibilidade, mas mostrando que eu consigo resolver o problema dele em pouco tempo. E aí eu já vendi a avaliação, ele está, vamos dizer assim, legalmente, não é nem legalmente, é parcialmente protegido, porque o que pede NR1 também é que você identifique os riscos, classifique, mas que tenha soluções para esses problemas. E aí eu vou vender a solução para o problema. A solução para o problema inicial é o plano de ação, que simplesmente toda avaliação ergonômica tem que ter. Mas eu vendo para ele o plano de ação sendo executado, que é hoje em dia o que a gente tem de maior possibilidade de recorrência. Porque se eu pego uma linha de produção, por exemplo, que tem movimento repetitivo, com poucas pausas, vamos dizer assim, e o nível de repetitividade alto, eu tenho que ter alguma solução para esse pessoal, né? E é uma solução que não é de um dia. Então eu consigo ter recorrência para o cara conseguir ter a linha dele continuar a movimentar, a não ser que faça um processo de reestruturação, mas a maioria das vezes eles não vão mexer com isso. Então eu já entrego uma solução prática que a gente já consegue diminuir a classificação do risco, né, de forma imediata, e aí sim tendo essa recorrência nessa possibilidade. Quando eu faço desse jeito, é o melhor dos mundos. Mas varia muito, porque tem hora que a gente não tem possibilidade. Mas uma coisa que eu nunca faço é mandar proposta para uma empresa que eu não conheço por e-mail, por exemplo. Perfeito. Eu Eu também. gosto de fazer. Eu gosto de ter pelo menos uma apresentação, nem que seja online. Online funciona também. Perfeito. Todas essas dicas estão lá dentro da formação, hein, gente? Imagina o resto que não é falado aqui na Só a live. pontinha do iceberg, né? Só uma amostra grátis para vocês. Muito show, eu também faço assim. Eu conheço profissionais que até têm resultado também vendendo direto. A empresa solicita um orçamento de laudo, ele já faz um pacote de laudo mais a entrega da gestão, mas eu sempre fico meio pensativa porque Mas, Débora, assim, depende muito do que você ouve. Igual, por exemplo, eu te falei que eu atendo um frigorífico de suínos aqui na região, que não é o que eu vou atender agora, mas neles simplesmente a gente já vendeu a gestão direto. Mas é por direto. quê? Porque eles já tinham isso antes sendo oferecido, só que muito mal feito. Gente, o que eu pego de serviço mal feito aqui para refazer, vocês não têm noção. Mas é bom, eu gosto quando acontece, por quê? Pelo menos
a consciência da necessidade eles já têm. Então, o profissional chegou e fez mal feito, então, até porque eles perguntam, mas você vai querer pegar outra avaliação como referência? Eu falei, pega e se joga no lixo, eu não quero nem ver o que foi feito, para não contaminar minha cabeça. Então, Uhum. mas essa empresa, por exemplo, já tinha uma gestão, só que o profissional simplesmente não fazia nada. Então não teve resultado. Então, eu já Sim, consegui entender o que eles tinham antes e já oferecia a minha gestão. Então a gestão perfeito. continha documentação, os programas, já tinha tudo, porque eles já Uhum, buscavam essa solução, entendeu? uhum. Show. Muito top. Gente, alguém tem alguma dúvida para perguntar diretamente para o Rodrigo? Aproveitem aí. Não quero tomar tanto tempo do Rodrigo, né? Ele precisa almoçar, gente. Ele saiu da empresa e achou um lugarzinho para estacionar o carro para falar com a gente. Inclusive, né, Rodrigo? É que você não conseguiu ir pro escritório, mas você tem todos esses troféus aqui já, né? É, tem todos. Não, eu tenho de 100, o de 300 e o de 500, porque É, o negócio foi tão rápido que o de 100 já foi de uma vez. já foi o primeiro, nem passou pelo de 10 e o de 50, né? Não, não, não. É, gente, eu tô falando para vocês. Acreditem, não é em mim, é na área e em vocês. É na área e em vocês. Porque o negócio anda mesmo. Para quem tem essa mente aberta, aplica o que aprende, corre atrás, obviamente, nada acontece se você não fazer nada. Mas o ponto é, você vai aprender tudo o que você precisa para ter os resultados. E aí é tua função aplicar. O Rodrigo aplicou e com maestria e ainda adaptou para a região dele, teve novas estratégias que ele mesmo desenvolveu ali para buscar os parceiros dele. E hoje ele está aí com esse resultado fantástico. E acho que o maior resultado para você hoje nem é o financeiro, e sim a tua estabilidade, segurança que você pode dar para sua família e o tempo com eles, que eu com certeza eu vejo que é o teu fator motivador. Assim, cada um tem os seus porquês, né? Mas os meus é totalmente ligado à família. Totalmente é isso. Foi, né, um processo que foi construído e tudo mais. Já tive vários momentos, no início, inclusive, da aplicação, já tive que abrir mão de tempo com a família. Foi um alinhamento, inclusive, é uma coisa que, assim, na minha visão, tudo que vai acontecer, né, você tem que pesar uma hora no lado profissional, mas que seja feito um alinhamento também com as outras áreas da sua vida. Ó, tô abrindo mão agora de talvez dormir o tempo que eu gostaria, de passar tempo com a minha família, mas é por quê? Porque eu preciso construir esses projetos aqui. Eu tô com uma demanda de avaliações muito grande, mas é tudo por um tempo, né? Eu penso que a vida da gente é como se você tivesse como se fosse um garçom que está com uma bandeja na mão, né? E os dedos aqui são as áreas da vida. Tem hora que eu preciso forçar um pouquinho meu lado profissional aqui e vai dar uma contrabalanceada nos outros, mas que seja momentâneo, porque depois que passou essa fase, a gente volta a distribuir as coisas de novo, né? Eu passei um tempão sem conseguir me cuidar, né? Eu já uma pessoa da a minha vida sempre foi praticar esporte, fazer atividade física, mas eu precisei abrir mão por um tempo. Estou com filhos pequenos, eu não tenho tempo hoje para fazer o que eu mais gosto, que é andar de bicicleta, por exemplo, fazer trilha de bicicleta. Já participei de prova internacional, já treinei, já fiz um monte de coisa. Mas não é o meu momento agora. Inclusive, hoje, nem a bicicleta mais eu tenho, que eu falei, eu vou desfazer disso tudo para mudar meu foco. Porque o meu foco é esse agora. Então, eu estou fazendo outra atividade física que é um tempo mais curto, e aí, daqui a um tempo, eu volto a fazer o que eu gosto, e tudo certo. Então, a gente Uhum. vai distribuindo o tempo que a gente tem para realmente ser algo proposital, consciente, para que daqui a pouco as coisas voltem a se equilibrar de novo, tá tudo certo. Perfeito. É. É do desequilíbrio que o equilíbrio vem, né, gente? Mas é um desequilíbrio estratégico e planejado. E não o desequilíbrio doido que a gente vive antes do processo de mudança, que é tá tudo bagunçado, tá tudo desequilibrado e eu não tô indo para lugar nenhum, eu tô em círculo voltando sempre pro mesmo lugar. A hora agora é de você focar em uma coisa só
E eu e o Rodrigo estamos te falando, foca na ergonomia, né? Que foi a nossa virada de chave. Vai bagunçar agora para depois melhorar. Com estratégia, com foco, com planejamento, você está indo para uma direção certa, você não tá mais o ratinho lá em círculo, entendeu? Dentro da roda. E esse é o momento. E todas as normas foram atualizadas. Tudo, não tem mais nada que não entre em vigor aqui. Tudo que está pendente, no máximo tem que entrar em vigor no ano que vem. 900 novos auditores fiscais novos espalhados que serão nomeados agora depois do concurso público, que são as pessoas, os cargos que fiscalizam as empresas. Então imagina, se já tem demanda hoje, imagina depois de 900 novos, gente. 900 vocês não têm noção, é muita coisa. É praticamente um novo a cada um raio de 80, 100 cidades. É muita coisa, eles conseguem fiscalizar muita coisa. Fora todos os que já têm, entendeu? Então, todos os lugares do Brasil terão mais olhos agora para fiscalizações. E quem está entrando agora, eu brinco, está no melhor momento, porque nós, né, Rodrigo, a gente teve que aprender norma antiga, se atualizar com norma nova, aprender, reaprender a fazer coisas que eram diferentes. Quem entra agora tá tudo atualizado, tá tudo bonitinho, é só estudar isso. Vai mudar daqui, sei lá, 50 anos de novo, entendeu? Você já vai estar se aposentando. Tá tudo muito mais fácil agora. Tá tudo muito mais fácil, gente. Aproveitem. Rodrigo, eu deixo. Não quero roubar mais seu tempo, deixo para você finalizar do jeito que você quiser. Se você quiser abordar algo que a gente não tenha falado aí na live, fique à vontade. Não, então, a mensagem final é essa, né? Que muitas vezes uma oportunidade como essa pode não passar de novo na sua porta, né? E se a gente realmente conseguiu chegar nesse ponto aí, eu acredito que é, é realmente uma oportunidade para muitas pessoas, talvez não seja para todas, mas quem realmente pegar essa oportunidade agora e aplicar, não tem erro. Simplesmente não tem erro. É uma área obrigatória para as empresas, o conhecimento mais prático e mais aplicável está disponível para vocês. Então, é simplesmente pegar, entender, adaptar a sua região, pensar fora, né, vamos dizer assim, da sua zona de conforto e aplicar, porque não tem erro, simplesmente não tem erro. Né? E realmente me deixo à disposição aí, se precisarem de mim também para alguma coisa, para Débora aí para novas oportunidades também, se a gente tiver outras oportunidades aí. Infelizmente eu não consegui te atender à noite, mas é aquela questão. A gente conseguiu achar um denominador comum aí que ficou legal para todo mundo, e se precisar de mim também para qualquer necessidade, estou sempre à disposição, tá? O objetivo é esse, gente, crescer, crescer com conhecimento, com direcionamento e organizar a sua vida aí, que eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo, nos próximos meses aí você já vai sair de uma situação indesejada para estar talvez participando de uma live aqui também. É verdade, é verdade. Ó, a Marcela fez a matrícula. Bem-vinda, Marcela! Parabéns pela sua decisão. Vai estar com a gente lá dentro da comunidade de alunos. O Antônio falou: tem um amigo que trabalha com ergonomia faz tempo, ele me disse que não tá bom, não. Claro, não foi meu aluno, não acessou as estratégias. Se ele- Gente, é assim, Débora, o bom é que tem sempre profissionais e profissionais. Lá na Isso é faculdade, ótimo, gente. Tem que é, ter os se profissionais fosse ruins e todo que não. mundo bom, se fosse todo mundo ótimo. Bom não, bom para mim é ruim. Se fosse todo mundo excelente, você não ia ter espaço, porque as pessoas iam pensar fora da caixa, iam fazer mais do que todo mundo faz. Eu tenho um grupo que eu participo aqui de inúmeros ergonomistas. A Débora acho que até já participou de um grupo como esse. Mas o povo reclama, o pessoal, é porque é isso. Mas você vai olhar a atuação da pessoa, a pessoa simplesmente vende só documento, a pessoa está com a metodologia toda fora da caixa, toda fora da realidade que tem necessidade. Então, assim, o bom é que existe esse tipo de profissional que reclama, que acha que todo mercado é ruim. Aí esse amigo aí do rapaz aí vai chegar em qualquer área. Porque foi para tal área agora. Ele vai se dar mal também, vai reclamar da área. Simplesmente é questão de mentalidade, não é da área. É óbvio, gente. Você vai ver médico cirurgião que ganha R$ 1 milhão por mês, feliz da vida.
e você vai ver aqueles que estão reclamando que cobram R$ 1.000 para carnificar as pessoas, para destruir, fazer tudo errado, tudo feio. Essa semana mesmo, meu namorado, ele precisa encontrar um dentista aqui, né? Ele veio da Alemanha, então tudo ele tá começando a buscar do zero, né? Então, dentista, médico, não sei o que, academia, tudo. Gente, é surreal! A gente encontrou dentistas cobrando R$ 150 para fazer um procedimento num lugar horrível, com equipamento velho, tudo amarelado, que você tem medo de pegar um tétano ali. E a gente encontrou o mesmo procedimento em outra clínica que cobra R$ 750, ou seja, 6 vezes mais caro. E onde a gente vai? Onde vocês acham que a gente vai? Então, não é todas as profissões vai ter o profissional reclamão, que ganha mal, que ganha pouco, que não sabe se vender, que entrega um serviço ruim, que não se atualizou, que não entendeu que o mercado muda o tempo inteiro. Eu já tive que me reinventar várias vezes, né? São 12 anos de atuação, eu já passei por muitos altos e baixos. Mas eu sempre segui firme e observei a mudança do mercado para me adequar para os clientes, para eu nunca parar de crescer, porque quem não cresce está diminuindo. Se você não está crescendo, você está diminuindo. Então, e que bom que é assim, o Rodrigo falou perfeitamente. Imagina, todo mundo é top, todo mundo é maravilhoso. Nossa, e aí, o que eu vou fazer para me diferenciar? O nível é tão baixo que o simples fato de entrar na FCE e estudar o que tá ali, você já tá num nível acima, entendeu? Porque o nível não é lá aquelas coisas, é muito fácil ganhar dinheiro. É só você fazer um pouco a mais, porque é tanto amadorismo, é tanta gente reclamona, é tanta gente incompetente, que você faz um pouco a mais, meu Deus, você já muda totalmente. Imagine se você fizer muito a mais, que é o que eu faço, o Rodrigo faz, a equipe dele, entendeu? Então, assim, e cuidado, tem outro ponto, tá? Que pode ser esse caso, o amigo ali, mas tem um outro caso que esse é o mais perigoso, que é o profissional que ele tá lavando a égua de ganhar dinheiro, só que ele tem medo de formar novos concorrentes e para fora ele diz: "Nossa, tá ruim, não tá bom, não entra nessa não, porque mesquinho, egoísta, só quer garantir o dele e pela insegurança que ele tem no próprio trabalho, ele tem medo de falar que tá bom. Então, vocês têm que ter muito filtro nas coisas que vocês escutam. E aí é uma decisão sábia, né? Uma escolha de inteligentes. Você prefere ouvir um frustrado ou ouvir quem tem sucesso? É uma decisão. Você tem dois caminhos. Minha vida inteira, os saltos que eu dei na minha vida foi quando eu passei a ouvir pessoas bem-sucedidas que eu me espelhava e que eu gostaria de me tornar uma igual a elas, sentar na mesa delas, e parei de ouvir pessoas frustradas. Foi quando minha vida mudou. Então, todo mundo tem escolhas diárias, decisões a serem feitas que só dependem de você. Você que vai decidir quem você quer ouvir. Você pode ouvir uma única pessoa reclamona e seguir o que ela tá falando, porque para você é confortável, não vai precisar fazer nada, né? Você vai ficar do mesmíssimo jeito que você tá. Ou ouvir, por exemplo, dezenas de pessoas que você tá ouvindo nas últimas 3 semanas aqui comigo, de sucesso. A escolha é de cada um, mas o resultado é compatível com a sua escolha. Né, Rodrigo? É engraçado, Débora, que até comentei com vocês que eu refaço, não refaço, eu pego trabalhos mal feitos e faço o meu melhor. O mercado, esse professor meu lá da faculdade, ele já falava, não preocupa, o mercado seleciona. O mercado, ele seleciona. Maus profissionais vão reclamar do mercado, vão reclamar, é porque o Trump agora aumentou a tarifa em 50%, o que será de nós? Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Você tem que pensar no seu. O que está no seu alcance para você fazer, para você melhorar? Eu vou trabalhar com ergonomia, vou desenvolver meu trabalho, vendo uma empresa, fecho com outra, acabou. Você está preocupado com outras coisas, opiniões de quem de insucesso na área. Então, tem até aquele ditado, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você está ouvindo gente ruim.
Então, se você está ouvindo gente ruim, você vai para o mesmo caminho da pessoa ruim. Infelizmente é isso. Essa Sim. pessoa está moldando a sua opinião. Muitas vezes você ouve um cara, você ouviu lá 3, 5, 10 lives dessas de gente que deu certo. Mas por uma opiniãozinha que o mercado tá ruim, o cara frustrado, que não entrega nem o que ele promete, porque o básico, o normal do mercado é se eu prometer alguma coisa, a pessoa não cumprir. Isso é É, o comum de acontecer hoje em dia. Se você chegar e entregar, igual eu falei para vocês, é obrigação da minha empresa, dos meus profissionais aqui, entregar mais. E quando você entrega mais, as pessoas não estão acostumadas com isso. Não estão acostumadas com isso, de ter uma entrega de sucesso, uma experiência, né? E quando você vai lá, o seu namorado, por exemplo, ele vai num dentista desse que vai cobrar 750, o dentista simplesmente vai fazer o procedimento que ele prometeu. Mas às vezes está um local organizado, te atendeu no horário, não atrasa, porque também o comum do mercado é as pessoas andarem atrasadas. Quando você faz uma entrega simplesmente com o que se prometeu, isso entra como uma experiência, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, com o básico. E aí cabe a você ouvir gente fracassada ou gente de sucesso. Então a vida te dá essas possibilidades, cabe a você escolher. Só não reclama depois pelos resultados que você tem, né? cada escolha é uma consequência, né? Pode ser positiva ou negativa. E teve uma pergunta aqui da, deixa eu ver, da Gláucia. Dicas para quem não recebe uma devolutiva na tentativa de uma parceria. Então, conversei com contadores, conversei com clínicas da minha cidade para parceria e não me deram um retorno. O que, que você daria de dicas nessa situação? Eu acho que nessa situação faltou alinhamento de. Eu nunca peço um retorno para a empresa sem combinar uma data para esse retorno, uma forma de ter esse retorno. Então, todas as vezes que eu comunico, ó, beleza, vou te esperar então 3 dias até tal dia, vou te procurar novamente para ter esse retorno. Eu faço uma procurativa, mas eu já deixo claro que eu vou procurar em tal data que seja confortável para os dois. Né? Quando simplesmente se apresenta e deixa aquilo lá, se você tiver interesse, me procura. Gente, ninguém vai procurar. Ninguém vai procurar. Isso talvez falta entender um pouquinho mais de vendas, que é uma questão que, assim, a, o processo de vendas com a empresa é diferente do processo de vendas que você tem no balcão, por exemplo, um cliente. Então, entender um pouco mais, não deixar pontas soltas, usar talvez argumentações um pouco mais fortes, que vai realmente deixar esse parceiro interessado, porque os meus parceiros, eles ganham um percentual pequeno, mas eles vão ganhar no volume de vendas. Então, é super interessante para eles me procurarem. Talvez o que você ofereceu não é tão atrativo assim, para a pessoa ter deixado de lado. E também sempre não deixar pontas soltas, porque aí sim, na hora de alinhar, quando vai ser esse alinhamento? Quando que você vai me dar esse retorno? É tal data, tal horário. Eu vou te ligar tal horário então, ok? Ok. Pronto, acabou. Entendeu? E realmente, gente, parceria é uma coisa que às vezes é um problema, porque tem formas e formas de fazer parceria. Tem o jeito certo e o jeito errado. A maioria das pessoas só tá pensando numa parceria benéfica para ela. Para um parceiro topar fazer uma parceria com você, para ele se esforçar para procurar um cliente, para te trazer um cliente, para negociar, para explicar sobre o teu serviço para o cliente dele, ele tem que ter um retorno bom também. Senão, por que é que eu vou colocar tarefas no meu dia, fechar um contrato para alguém, para uma parceira de ergonomia, né? No caso da colega que perguntou se eu não tenho benefícios. Então a gente tem que ser estratégico de mostrar os benefícios. Então, lá dentro da formação, tem até uma aula como quem são os nossos parceiros para prospectar e uma outra aula só explicando como fazer essa prospecção e negociação e fechamento de parcerias. E lá eu explico percentuais de comissão por indicação e fechamento, tudo isso. Então, tem que sempre pensar num benefício para o teu parceiro. Se ele não tiver um benefício real que você conseguiu explicar, você não vai ter retorno mesmo. Então, tem que ser estratégico na hora desse café que você for tomar com ele, dessa reunião, dessa ligação que você for falar, nas explicações,
porque ele tem que ver benefício. Imagina, quem aqui que quer ficar correndo atrás de um cliente para outra pessoa se não tiver um real benefício palpável em números ou em entregas, seja o que for que você negociou? Ninguém vai fazer isso, você não faria. Então tem que ser estratégico nisso, né? Trazer coisas muito boas para esse parceiro estratégico, pessoas-chave que têm esses contatos, porque é isso que vai determinar se vai ter sucesso nessa parceria ou não. O quanto ele entendeu que é benéfico para ele também, é um ganha-ganha, né? A Sônia perguntou: as empresas exigem experiência? É que, Sônia, o que, que acontece? A gente não se posiciona como pessoa, né? O Rodrigo ele não tá vendendo ele tem uma empresa. Então, o simples, você pode comentar isso, né, Rodrigo? Quando você se posiciona como autoridade, a empresa ela nem pergunta isso às vezes para você, Nunca, porque nunca você. perguntaram, nunca me pediu currículo de nada. Só que assim, é interessante que você realmente tenha a formação que você diz que tem, né? Isso aí é o básico, mas nunca me solicitaram por isso, porque a gente realmente, quando aborda a empresa e quando vende o trabalho, a gente passa a autoridade só na fala. Simplesmente a gente é seguro no que oferece e não gera simplesmente qualquer dúvida de que a gente tenha determinado conhecimento ou que consiga aplicar. Hoje eu tenho, sim, case de sucesso aqui de mais de 700 clientes que a gente já atendeu na região, mas o objetivo sempre é pautar o nosso trabalho pela argumentação daquele cliente, do que eu vou poder oferecer para ele. Né? Então, nunca me pediram currículo, nada, mas eu tenho segurança para oferecer isso, porque o conhecimento eu tenho, né? Perfeito. É isso aí, gente. Eu falei isso na live 5 de aquecimento, sexta-feira da semana retrasada. Como começar na ergonomia e ser contratado pelas empresas mesmo sem experiência. Teu posicionamento, a tua postura profissional fala muito mais do que o teu currículo. Quando você se posiciona, obviamente, o Rodrigo pontuou perfeitamente, você tem que fazer a formação. Você tem que ter a formação em ergonomia, seja a minha AFC, a formação de consultores em ergonomia, seja a minha pós-graduação, que quem é aluno da FCE consegue fazer upgrade para minha pós-graduação e receber o título ergonomista, mas o que vai determinar o teu cliente fechar contigo não é a tua experiência, e sim a tua postura. Claro que a tua experiência depois ela vai te ajudar muito, porque você vai ter mais segurança, mais controle de fala, mais feeling de ouvir o cliente para adaptar a tua fala para ele também, para conversar melhor com a realidade dele. Tudo isso vai te ajudar, né? Mas você não precisa ter esse medo. A Sônia falou, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Então foi uma afirmação errada. Porque você está vendo eu e o Rodrigo aqui falar para você que as empresas nem perguntam currículo e experiência. Se você está afirmando isso, é porque você não aprendeu ainda como se posicionar no mercado. Talvez você esteja passando por esse tipo de situação porque você não aprendeu a se colocar no mercado com autoridade, como especialista, ou você está tentando vaga de emprego. Não estamos falando de vaga de emprego de ergonomia aqui, estamos falando de empreendedorismo. Você se tornar uma consultora de ergonomia, ter sua própria consultoria. Se você tentar uma vaga de emprego, sim, com certeza vão te exigir experiência, com certeza absoluta. Porque qualquer empresa hoje exige experiência de qualquer coisa. Se eu vou contratar a minha empregada, o Rodrigo, não tem uma empregada agora, full time ali, que ajuda na casa? Com certeza ele pediu se ela tinha experiência, por quê? Porque ela vai ficar todos os dias na casa dele, cuidando da casa, ajudando, auxiliando ali as crianças com a esposa. Nós não estamos todos os dias batendo cartão numa empresa, nós somos solucionadores. Então é diferente a forma que a empresa nos vê. Com certeza absoluta, a experiência ajuda, mas ela não é um critério eliminador de quem não tem experiência não vai ser contratado. Se fosse assim, eu não trabalharia com ergonomia, porque alguém um dia me deu a primeira chance. Se fosse assim, o Rodrigo nunca teria trabalhado com ergonomia, porque
Alguém deu uma primeira chance para ele, um dia que ele não tinha experiência. Todos os alunos que vocês viram nas lives, teve um determinado momento que uma empresa deu uma oportunidade para eles, sem eles terem experiências. Vocês tiram da cartola que vocês veem as pessoas com sucesso e com experiência e vocês acham que a gente começou tendo experiência. Todo mundo que hoje, Rodrigo atendeu mais 700 empresas. Você acha que ele começou do número 100? Ele começou do número 0, gente. Alguém um dia deu uma oportunidade para ele mesmo, ele não tem experiência. E se isso acontece com todos nós, por que não aconteceria com vocês? Vocês é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Não tem nenhuma diferença entre vocês e nós. A diferença que pode haver é a pessoa que não acessa um conhecimento, uma estratégia, um modelo de vendas, um modelo de posicionamento no mercado, obviamente ela vai ter mais dificuldade. Ela não sabe falar, ela não sabe se portar, ela não tem postura, ela não sabe negociar, ela não sabe se vender, ela não sabe fazer a própria publicidade, ela não sabe fazer precificação, não sabe fazer uma proposta comercial. Claro que essa pessoa vai ter mais dificuldade, mas eu estou falando que tudo isso você encontra aqui dentro. Então, dessa forma, você sente segurança de, tudo bem, eu não tenho experiência, mas eu vou aprender a como adquirir isso dentro da formação. Então, as dúvidas dentro da cabeça de vocês, eu sei que elas existem, elas são reais, mas vocês não podem afirmar coisas sem antes ter aplicado a metodologia. Porque quem tem esses desafios 100% de certeza, nunca pisaram os pés dentro da FCE para ver que está tudo ensinado lá dentro. E aí é muito mais fácil a vida de quem aprendeu uma metodologia e segue um passo a passo de quem sai no escuro dando tiro para qualquer lado sem entender como fazer o jeito certo com a atualidade do mercado, entendeu? Né, Rodrigo? O caminho é esse aí. Você sempre começa sem experiência, né? O caminho, eu penso que, tudo bem, você pode procurar um emprego se você quiser, mas o caminho do empreendedor, né, te dá muito mais possibilidades de você crescer, desenvolver, e fazendo um trabalho bem feito, no começo sim, você pode ser que você erre numa primeira abordagem, que você, não, eu falei uma coisa que não deveria, mas isso com o tempo vai te dando experiência. E aí essa experiência você só adquire mesmo, colocando a cara, batendo na empresa, procurando as parcerias, essa parceria não deu certo, e ter esse pensamento crítico também, o que eu posso ter feito de errado? Né? E com o tempo você vai realmente criando uma carcaça aí de experiência que você consegue encarar a empresa de pequena, grande, gigante, qualquer tamanho, né? Eu vou precisar ir, Débora, mas que eu tenho Sim. que levar a criança na escola, mas só para encerrar, eu penso que assim, a oportunidade de empreendedorismo, né, que a de empreender, que a ergonomia te traz hoje, você vai ficar livre de ficar batendo ponto em empresa, você fica livre de alguém realmente mandando você fazer as coisas que talvez você não concorde, né? E infelizmente o trabalho tradicional hoje é isso, né? Muitos pessoas que deveriam ser líderes são chefes, e aí você vai ter que ficar se sujeitando isso até quando? Né? Então, eu penso que se você procurar o caminho do empreendedorismo, você vai fazer as coisas do seu jeito. Você vai fazer as coisas, montar a sua empresa aí na sua região com o jeito que você sempre quis, né? E aí sim você vai liderar outras pessoas porque você vai crescer. Mas aí vai ser uma empresa com a sua cultura, com o seu jeito de trabalhar, com a forma que você acha certo de vender, de abordar um cliente, mas você vai chegar só a essa forma certa se você no começo errar algumas vezes. E é normal. Por maior conhecimento que você tenha, não tendo a experiência, você vai conseguir a experiência no dia a dia. Vende para a primeira empresa, faz os testes, às vezes uma entrega de uma avaliação que você venderia um pacote, talvez você não conseguiu fechar aquele pacote, mas entenda o que que não foi feito da forma certa, aborda a empresa de novo, procura daqui a um tempo de novo, né? E é isso. Com o tempo você vai tendo essa expertise aí para poder, vamos dizer assim, isso tudo ficar automático no seu processo de vendas aí.
Perfeito. Rodrigo, obrigada. Eu vou te liberar. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui com o pessoal para encerrar. Obrigada de coração aí pela terceira live. Praticamente a gente está fazendo uma live por troféu, né? Agora eu vou ter que fazer o troféu de 1 milhão aí, porque Verdade. você já ganhou todos. E cada vez mais sucesso para você é o que eu te desejo. Conte comigo. Eu fico muito feliz com o teu crescimento. Eu quero que isso se multiplique por 1 milhão de vezes, porque eu sei que você é uma pessoa do bem, uma pessoa família, uma pessoa que corre atrás, tem um porquê e um porquê. E eu fico muito grata em poder ter contribuído aí com os meus 5 centavos pro teu crescimento, viu? Imagina, eu associo muito esse crescimento que a gente teve à formação, ao conhecimento que eu tive. Igual eu falei, eu não sou de recomendar as coisas. Quando eu recomendo é porque realmente é de qualidade, porque tudo que a gente recomenda, a gente é meio que responsável por aquilo, né? Mas com a formação, seja, né, de consultor, de pós-graduação, enfim, sendo oferecido por você, eu hoje eu confio, que é uma pessoa que eu vi que tem a mesma mentalidade de crescimento, que a gente não fica mais preso naquelas raízes da ergonomia do pessoal que reclama aí que a área está ruim, mas que a gente pensa em solução, né? Então o objetivo é esse, pensar em solução, criar estratégias e ter conhecimento para trabalhar realmente com qualidade e com uma expertise que vai te dar a possibilidade de crescer cada vez mais. Me coloco à disposição aí, tá? Tô sempre à disposição e precisar de qualquer coisa aí, pessoal, tô sempre às ordens, tá? Obrigada, Rodrigo. Fica com Deus. Abraço e vai lá levar as crianças. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, até. Meu Deus, que live maravilhosa, gente. É surreal, né? Ouvir os resultados, ouvir as pessoas que estão trilhando caminho que vocês vão começar a trilhar. Sim, desafios existem. Ninguém diz, ninguém fala que não tem desafio. Mas o que que acontece? Você tem que aprender com os desafios. O Rodrigo também teve. O Rodrigo também teve situações que ele precisou revisitar o que ele estava fazendo, pedir opinião, pedir ajuda. Ninguém sabe tudo, né? Eu não sei tudo, o Rodrigo não sabe tudo, mas o que que a gente sabe? A gente sabe se moldar, se adaptar com o que a gente observa que está de mudança no mercado, identificar formas que funcionaram, parar de fazer formas que não funcionam, que também você pode tentar de formas que você já viu que não funciona, então não repete. Vamos ver o que, que eu tô fazendo, vamos fazer uma abordagem diferente, vamos apresentar de uma forma diferente, vamos falar de uma forma diferente. Então, o que determina é você conseguir ficar atento nessas atualizações, como o mercado funciona e replicar tudo que funcionou para você e parar de replicar o que não está funcionando desde que você de fato tenha tentado, porque também tem gente que tenta uma, duas vezes e aí já acha que essa é a resposta absoluta do universo. Não, você só tentou pouco mesmo. E aqui eu tô para te dizer que a gente já está na finalização do nosso evento, né? A gente teve o workshop aí que durou 2 semanas. Depois a gente teve a abertura de matrículas, a gente já está aí mais de 90% das vagas preenchidas, então últimas oportunidades de entrar, não tem previsão para abertura de novas turmas. Entra agora, porque o cavalo pode ser que não passe 2 vezes na sua porta mais, tá? E para finalizar, recapitulando, para quem chegou depois, a gente está com todas as formas de pagamento possíveis liberadas para entrar. Foi liberado parcelamento no boleto ou parcelamento no Pix. Você que escolhe o Pix é melhor porque já cai na hora o acesso para você assistir. Em até 12 vezes no cartão, pagamento à vista. Você pode somar o limite de 2 cartões para parcelar em até 12 nos 2 cartões. Você consegue, fazendo parcelamento inteligente, que é a recorrência no cartão de crédito, para quem não tem todo o limite no cartão, do valor do curso, então você só precisa ter o valor da primeira parcela agora e depois mês a mês debita o valor das próximas parcelas, enfim. Formas de pagamentos facilitadas é o que não falta. A única coisa que está faltando é você tomar uma decisão. E essa decisão que você toma, ela pode ser um divisor de águas, assim como foi para o Rodrigo, para daqui 1 ano e 4 meses, que foi exatamente o período que o Rodrigo entrou na minha formação, para você poder voltar numa live comigo e poder falar, faturei 569 mil reais em 1 ano e 4 meses. Isso acontece para quem? Para qual perfil de pessoa?
A pessoa que toma uma decisão, que ela aceita, ela entende que ela precisa de ajuda, que não tem como ir sozinho, entra na formação, estuda e aplica o que aprende. Rodrigo foi um fazedor, ele não foi um estudante. Ele foi um fazedor, ele estudou e aplicou. Se você quer ter esse tipo de resultado, é esse o caminho que você tem que fazer. E assim que fechar as matrículas, ninguém entra mais. Já estamos com mais de 90% das vagas preenchidas. Então, eu vou mandar ali nos comentários a última vez o link para fazer a matrícula. Gilmar, parabéns, sou técnico de segurança há 15 anos e estou matriculado. Que maravilha, bem-vindo, parabéns pela decisão. Em breve estaremos ao vivo na nossa aula inaugural de tirar dúvidas e instruções aí da formação. Grande beijo e te vejo aqui dentro da formação de consultores em ergonomia ou também dentro da pós-graduação em formação de ergonomistas. Te vejo aqui do outro lado. Tchau, tchau!